64 diz assim no novo CPC: a incompetência absoluta ou relativa será alegada como questão preliminar de contestação. Tá aí. Então a incompetência você vai então fazer o quê? Absoluta ou relativa, são duas, tá bom? Você vai alegar, porque assim como o autor alega, você como réu também o faz. Então você vai alegar aonde dentro do bojo da sua contestação? Você vai alegá-la na preliminar dilatória ou preliminar peremptória, que nesta almejando a extinção do processo. E aí diz, parágrafo 1º, a incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição. A absoluta em qualquer tempo você pode alegar, tá bom? E grau de jurisdição, não só na contestação, mas no curso do processo. E deve ser declarada também de ofício. O juiz de ofício pode perceber que ele é incompetente para aquela ação, ele então de ofício já declara incompetente, os autos seguem para o juiz competente. E diz assim, parágrafo 2º, após a manifestação da parte contrária, o juiz decidirá imediatamente a alegação de incompetência. Então, após, você precisa movimentar, você precisa provocar o juízo. E ali estar colocando o quê? A respeito da preliminar, nesse caso aqui, é dilatória, para que o juiz, então, ele vendo que, de fato, se ele não fez de ofício, que ele, então, vendo, mediante a sua alegação, que ele pode, então, declinar, dar continuidade ali por ser incompetente, e ele entender isso de fato e de direito, enviar os autos a quem seja competente para dar prosseguimento nessa demanda judicial. Você conseguiu, então, postergar o andamento processual. Aí nós temos parágrafo 3º. Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo competente. Que bacana, né? Olha o artigo 65, quando fala de... Aqui está trabalhando a respeito da incompetência absoluta. O 65 diz assim: prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação. Então, lembre-se que eu disse a você, meu aluno de direito, que você deve tanto fazer a obrigação, o ônus da impugnação específica, como ver algum detalhe que você pode então retardar e postergar o andamento processual. Aí, se você perceber que o juiz ele é incompetente absolutamente, e você deixar de se manifestar a qualquer tempo, e o tempo bom é na peça contestatória como tópico de preliminar, o que vai acontecer? Automaticamente haverá a prorrogação de competência. O que é isso? O juiz que era incompetente passa a ser prevento para aquela ação. Então, a respeito de incompetência, nós voltamos no artigo 64 do novo CPC e abrimos as nossas mentes. Porque se você observar que o ajuizamento de ação de alimentos tem que ser no domicílio da criança, e não se faz no domicílio da criança, faz a tia que é em outra cidade, você pode então, em preliminar, antes de entrar no mérito, alegar essa incompetência e conseguir retardar o curso do processo, ok? Então, voltando para o artigo 337 do nosso CPC, nós observaremos a respeito da incorreção do valor da causa. Por quê? O valor da causa não é brincadeira, meu querido aluno de direito. E nós sabemos isso como advogados militantes atuantes na área de direito civil. O valor da causa, ele incide em relação às custas processuais, ele incide em relação às custas de inicial, de recolhimento, ele incide em relação a honorários de sucumbência. Tome cuidado quando você, advogado contestante, observar, conforme documentos recebidos do seu cliente na condição de réu, que aquele valor está totalmente errado e também às vezes por preceitos legais. Era um valor para ser multiplicado por 12 vezes, como regra processualista, e ele fez por 24 vezes. Isso onera muito, e se você não requerer a tempo, se você não impugnar, na verdade, a tempo, isso dará um grande problema se você tiver ali para frente um processo longo, com muitas custas processuais, e também, se for improcedente
a sua pretensão contextualista e o seu cliente deva pagar ao advogado da parte autora os honorários de sucumbência, que no mínimo é 10%. Cuidado com isso, tá bom? Aí, nós temos o 337, inépcia da petição inicial, que está no 330, inciso 1. Inépcia, nós já aprendemos lá na faculdade. Misericórdia, hein? A inépcia é aquela petição sem pé sem cabeça. Ele distribui, acerta lá o endereçamento, o juízo e etc. Mas o juiz não entende nada. Ele lê e não sabe o que está ali pedindo ou contestando. Ele vê que não tem realmente noção nenhuma, aquele que é o contestante nas suas alegações. No caso aqui, é na questão do autor, não com o contestante. Você simplesmente vai usar isso como preliminar. Excelência, não tem nexo. Não estou praticamente entendendo qual a pretensão e qual a alegação do autor para que eu possa realmente dar andamento na minha peça contestatória. Então a inépcia é aquela petição totalmente sem pé, sem cabeça, sem fundamento, sem objetivo, sem intenção, sem pretensão. Isso em relação à peça exordial, à peça inicial. Então incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar então. Você pode alegar o quê? A inépcia da petição inicial, que essa também pode ser feita de ofício pelo juiz. E a perempção. Vamos no artigo 486, parágrafo 3º, perempção. Artigo, estou vendo aqui, vide artigo 486. Tranquilamente, eu vou no 486. Estou aqui no 486, parágrafo, vamos lá ver, meus queridos. Parágrafo 3º, o que fala a respeito? Se o autor de causa, por 3 vezes, a sentença fundada em abandono da causa, perempção é aquele que realmente ajuiza e abandona. Aí o juiz extingue sem resolução do mérito. Aí ele vai, repropõe a ação e abandona. E o juiz vai, extingue sem resolução do mérito. Vai pela 3ª vez, o mesmo procedimento. Ele não pode mais ajuizar aquela ação. Perempção. Então você alega em preliminar dilatória que ele já ajuizou pela 4ª vez. E o juiz vai extinguir o processo, conforme aqui diz o 486. Se o autor der causa por 3 vezes a sentença fundada em abandono da causa, não poderá propor nova ação contra o réu com o mesmo objetivo, ficando-lhe ressalvadas, entretanto, a possibilidade de alegar em defesa o seu direito. Então, essa é a perempção. Por que você vai saber como? Porque o seu cliente vai falar assim, olha, já é a 4ª vez que esse homem está ajuizando contra mim, ele começa e não termina. Aí você já fica ligado. Opa, preliminar dilatória, tá bom? Litispendência, aí fala assim, vide artigo 240 do novo CPC. Vamos voltar. O 240 do novo CPC diz assim, deixe-me ver aqui, litispendência 240 não fala a respeito de nenhum parágrafo. Deixa eu ler aqui. A citação válida, ainda quando ordenada por juiz incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui mora o devedor. Vamos dar uma olhada no parágrafo 1º. A interrupção da prescrição operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá a data da propositura da ação. Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 dias, as providências necessárias para viabilizar a citação sob pena de não se aplicar o dispositivo do parágrafo 1º. Bom, a litispendência, na verdade, é assim. É que existe outros processos tratando daquele assunto. Então, ele ajuiza a ação e depois, sabendo que já tem um outro do mesmo autor, com a mesma pretensão. Então, é uma litispendência. Tem mais de um processo em curso. Você provando, excelência, está aqui o número do processo, está aqui o curso desse processo, então ele é litispendente, está já em curso um anterior e não há necessidade desse atual. O juiz extingue, então, o processo. E você é fácil de provar, juntando a peça processual de um processo anterior, juntando o número desse processo, o juiz vendo que de fato é procedente a alegação em preliminar dilatória, vai extinguir o processo sem resolução do mérito. Por quê? Porque já tem um processo em curso, ok?
Nós temos também a coisa julgada material. Meu querido, tem aquele que perdeu a ação. Ou ele não recorreu, mas então o processo transitou em julgado. Após a sentença prolatada, ele não manifestou o exercício do princípio do que? Da ampla defesa. Transitou em julgado, tornou-se coisa julgada. Então a coisa julgada material não pode mais você, autor, que não se manifestou em grau recursal, querer então entrar novamente em outro juízo, se assim fosse possível, que seria lá para frente alegado também uma questão de incompetência absoluta, que se dê continuidade ao novo processo uma vez julgado. Então, coisa julgada, a palavra é clara. Coisa julgada, transitou e acabou, não tem mais. E também não só em primeira instância, de repente, ainda o autor, inconformado de ter perdido no todo ou em parte a sua pretensão, né, das suas alegações, ele pode então entrar com recurso. Esse recurso no juizado especial, por exemplo, aí vai ser intimada a parte contrária, o réu, para apresentar contrarrazões. Você vai perceber que ele pode entrar também na justiça comum com apelação. Aí tem recurso ordinário, recurso extraordinário, enfim, que na segunda instância, percorrendo todos os juízos competentes, os acordos ali, se mantiverem a decisão e tornou-se então unânime aquela votação a respeito feito ali pelos tribunais, pelos desembargadores, pelos ministros do STF, tornou-se que coisa julgada. Não se pode mais entrar com ação sobre aquele assunto. O que se pode fazer é dar continuidade na segunda fase do trâmite processual, que é o quê? Cumprimento de sentença ou execução de sentença, para que aquilo que realmente o autor ganhou, ele possa dar prosseguimento naquilo que lhe sobrou, ou no todo, que muito bom seria para ele. Mas aqui, como estamos falando de resposta do réu, a pretensão é que mesmo em grau de recurso, você, através das suas contrarrazões de apelação e de todas as peças processuais recursais, você também use a mesma metodologia, querendo então impugnar em grau de recurso as alegações apresentadas pelo autor, buscando que a improcedência da pretensão recursal, para que realmente não seja reconhecido e que a decisão prolatada em primeira instância seja mantida. Aí está a respeito de coisa julgada, e nós temos sobre conexão. Conexão é quando você percebe mesmo autor, mesmas partes, mesmo pedido, e já em uma outra ação. Incapacidade da parte, você pode alegar que aquele autor é incapaz para demandar em juízo. Convenção de arbitragem, por exemplo, houve um contrato, um negócio jurídico feito entre as partes, e foi colocado ali que em caso de litígio seria então resolvido pelas vias de câmara arbitral. E assim ocorreu um litígio e foi acionada um juiz arbitral. E dali é considerado, né, a decisão desse perito especializado, desse juiz que seria um árbitro na questão, ali é um título executivo extrajudicial. Não há mais necessidade de você entrar num processo com petição inicial para dar início a uma fase de conhecimento extensa. Você pega aquele documento gerado pelo juízo arbitral e você dá então continuidade na fase de cumprimento de sentença, porque o juiz entende como um título extrajudicial. E se de repente já tem esse procedimento e você, autor, inicia com uma petição inicial de um assunto já tratado, convencionado em contrato de negócio jurídico por convenção arbitral, você junta a peça arbitral da Câmara competente, o juiz vai fazer o quê? Ele vai extinguir o mérito. Enfim, nós observamos aqui que nós temos muito o que desenvolver numa peça contestatória. A incompetência absoluta deve constar no próprio texto da contestação. Você deve alegar, tá bom? É tópico de preliminar. Já a incompetência relativa só será arguível por meio de quê? De exceção. Pois bem, então, nós tratamos aqui a respeito das defesas processuais.
E das defesas processuais nós temos as preliminares dilatórias e as preliminares peremptórias. As dilatórias retardam o curso do processo e as peremptórias, uma vez provadas na peça contestatória, peça principal de insurgência contra o autor, o intuito é a extinção do processo sem julgamento do mérito. Espero realmente ter atendido a contento essa primeira parte do estudo a respeito da resposta do réu e que você possa tranquilamente olhar no seu vade-mecum os artigos que tratam do assunto, que eles descrevem ponto a ponto como se elabora uma peça processual, quais os objetivos que se deve alcançar, como também todos os livros que você obteve ali na sua faculdade. No caso do processo civil, às vezes você formou-se antes do novo Código de Processo Civil, mas você vai perceber que muito ali ainda doutrinariamente é a mesma coisa. Então, a questão da defesa da preliminar, dilatória e peremptória está aqui no artigo 337. Está aqui no artigo 335 e seguintes, que fala a respeito da resposta do réu da contestação. Aí você vai no Tribunal de Justiça, busca no Google e joga ali quadro comparativo, novo Código de Processo Civil de 2015 e Código de Processo Civil de 1973. Sai ali os dois comparados. Você vai no seu livro e vai ver que está um artigo antigo. Por exemplo aqui, deixa eu citar para você. O artigo 301 do CPC de 73 trata a respeito do que? Da incumbência do réu em discutir aí as preliminares dilatórias e peremptórias. 301. Aí eu peguei no meu livro, no meu tempo de universidade, risquei o 301 e coloquei de vermelho 337. Não é? Ajuda, tá? Até para você ter uma visão onde encontram-se os novos artigos, os que foram revogados e os que foram ali então subtraídos do novo CPC e aqueles que foram realmente incluídos. Que Deus possa abençoar a sua vida ricamente, que você possa então sempre ter em mãos obras, ter calma, olhar todas as observações de artigos, ler os artigos com muita calma, que você pode entender que no bojo da contestação nós temos ali o endereçamento, nós temos ali o número do processo, nós temos ali a gratuidade da justiça, nós temos o tópico que eu me esqueci da tempestividade, que o prazo para apresentar a defesa do réu são 15 dias. E você tem o tópico de preliminares que pode ser dilatórias ou peremptórias. As dilatórias prolongam o curso do processo e as peremptórias levam à extinção do processo. E depois disso nós entraremos na defesa de mérito. Espero que eu possa ter ajudado nesse breve, simples e singelo estudo da primeira parte da resposta do réu da peça contestatória. Um bom dia, que você realmente seja feliz na sua trajetória e na sua carreira como advogado militante. Que Deus vos abençoe.